Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da Hermes Curso. Hoje a nossa aula será sobre morfofuncional da SP 3.1, beleza? Será voltado para a questão da cavidade oral, faringe e esôfago e alguns detalhes a mais. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Espero que todos consigam entender. Então vamos lá, né? Mais uma aula da Hermes Curso, morfofuncional SP 3.1. A cavidade oral. A boca contém a cavidade oral, certo? Essa informação foi retirada do livro de Martini. Tem livros que trazem boca como sinônimo de cavidade oral, porém, né, de acordo com essa referência que eu utilizei, a boca contém a cavidade oral. Visto que realmente faz sentido vocês pararem para pensar, né, na cavidade oral, ela está contida aqui na boca, certo? As funções da cavidade oral, quais são? Trouxe aqui algumas. Análise do material antes da deglutição. Por que análise? Porque, por exemplo, se tiver a comida estragada, você já vai conseguir fazer aquela análise ali no momento inicial, antes mesmo de engolir. Visto que existem, por exemplo, as papilas gustativas que fazem essa percepção. Outra função, processamento mecânico por meio da ação dos dentes, da língua e do palato. Percebam que língua, dente, língua e palato fazem um processamento mecânico, né? O ato de mastigar, de deglutir, você auxilia ali na digestão. Lembra que eu falei de digestão química e mecânica? Aqui é a digestão mecânica. 3. Lubrificação pela mistura com secreções salivares e mucosas. Lubrificar. A boca precisa estar o tempo inteiro lubrificada. Vocês podem perceber que a qualquer momento que você, né, reparar ou se tiver com a mão limpa, passar o dedo na boca, né, vai estar lubrificada porque o tempo inteiro está tendo ali uma secreção, por menor que seja, de saliva e de muco. Show? E por último, uma digestão limitada de carboidratos por uma enzima salivar. Qual é a enzima mesmo? Você da Hermes Curso sabe, é a amilase salivar. Lembram dela? Ela já começa aqui a ser secretada na boca. Então a digestão do carboidrato já começa na boca, porém ela é limitada. Então a cavidade oral é muito importante, certo? Vamos ver agora aspectos anatômicos de acordo com o nosso roteiro. A cavidade oral ela é revestida pela túnica mucosa oral, a qual apresenta um epitélio escamoso estratificado. Qual é o epitélio? Epitélio escamoso estratificado, lembrem bem. Por que esse, Kaique? Escamoso, células pavimentosas e várias camadas. Lembram da aula de epitélio que eu falei que não precisa decorar, porque se você usar a sua intuição, né, óbvio que sabendo o assunto, você consegue chegar a uma conclusão. A boca é uma região que sofre abrasão, sofre força mecânica de alimento e etc. E também está ali exposta a uma infecção, por exemplo, visto que ela é um porta de entrada ali de bactérias. Então tem que ser um epitélio ali pronto para aguentar isso. Então tem que ser escamoso, nessas células achatadas, e várias camadas. Show? Protege a boca de abrasão durante a ingestão de alimentos. Tá vendo? Que não precisa ficar decorando, vocês conseguem aprender aqui com a Hermes Cursos. Vamos lá. Primeiro, as duas primeiras estruturas, o palato duro e o palato mole, que formam o palato, né, o céu da boca. O palato duro, essa porção mais inicial, formada pelos ossos palatinos e pelos ossos maxilas, certo? Então lembrem disso. Essa parte do palato duro, ela é óssea, por isso é dura. O palato mole, que é essa região mais posterior de trás, ela é chamada por esse nome porque ela tem um aspecto muscular, ou seja, ela é formada por músculos. Então por isso que é palato mole e palato duro. Pois é, se você tocar no céu da boca, essa região mais próxima aqui desses dentes da frente, ela é mais dura porque realmente é osso, enquanto a parte posterior ela é muscular, certo? Eu já vou adiantando falar da úvula. A úvula, né, essa pontinha aqui, ela também é muscular e ela é muito importante no processo da digestão. Quando você vai comer, a úvula tá assim, né, normalmente. Quando você ingere alimento, ela sobe e fecha ali aquela passagem para as narinas, certo? Para a cavidade do nariz, no caso. Então ela é muito importante, ela é uma camada, ela é feita de músculo, beleza? Nós vamos ter aqui os limites laterais, que são as bochechas. Já vou falar isso. A boca ela possui 4 limites. Os limites laterais são feitos pelas bochechas, certo? Que por dentro, o epitélio da bochecha por dentro é o mesmo da cavidade oral, escamoso, estratificado, certo? Os dentes não são o nosso foco, mas sim o vestíbulo da boca, vestíbulo da boca. É o espaço entre as bochechas, lábios, gengivas e dentes. Como assim, Kaique? Esse espaço aqui, que tem entre as gengivas e os dentes, é justamente o vestíbulo
da boca. Estão vendo que tem um espaço realmente? Se você pegar o seu lábio e fazer assim, vocês vão ver que tem um espaço que fica, é justamente o vestíbulo da boca, bem tranquilo. E eu chamo a atenção aqui nesse momento que, por exemplo, alguém pode ler vestíbulo da boca e achar que é uma estrutura. Nem tudo em anatomia é necessariamente uma estrutura que você pega assim, certo? Pode ser, por exemplo, uma cavidade, um buraco. Então, o vestíbulo da boca é um espaço, certo? Vamos ter os frênulos. Ó, frênulo é uma prega de túnica mucosa que serve para aderir. Nós vamos ter aqui o frênulo do lábio superior. Ele faz essa inserção do lábio superior aqui na gengiva, certo? Se você levantar o seu lábio, você consegue ver ali uma cordinha, uma linhazinha, né? Que óbvio que é o frênulo. Também tem o frênulo do lábio inferior, que faz a mesma coisa, só que no lábio de baixo. E na língua também tem, que é o frênulo da língua, óbvio, que é esse daqui, certo? São justamente pregas de túnica mucosa que servem para fazer a aderência, a inserção, beleza? E, por exemplo, da língua é muito importante para não deixar a língua ali solta, né? Para ela ter o seu movimento de falar. Percebam que falar, você usa bastante a língua. E também comer, certo? Então, frênulos. Show? Não esqueçam dessas estruturas. E, obviamente, a língua, né? E por aqui nós acabamos. Porque, por exemplo, arco e tonsila, eu volto daqui a pouco para falar sobre eles, certo? Segurem esses três nomes aqui, esses três nomezinhos, daqui a pouco a gente volta. E, por último, as fauces. Kaique, o que são fauces? É a abertura. Essa abertura aqui, ó. Essas duas aberturas aqui são as fauces, certo? Como eu falei, nem tudo em anatomia é uma estrutura que você pega, essa estrutura é isso. Não. Nós temos as fauces, que são as aberturas aqui, que delimitam o final da cavidade oral. Ela faz esse intermédio entre cavidade oral e orofaringe. Caico, que é orofaringe, é a parte oral da faringe, que iremos comentar daqui a pouco. Beleza? Vou destacar agora novamente, vou destacar as mesmas estruturas. Percebam. A bochecha, né? Olha ela aqui, que é o limite lateral aqui da boca. Kaique, palato duro, né? Palato duro, ó. Tá vendo que é osso? Pô, é osso realmente, palato duro. Palato mole, que é um aspecto mais muscular. E a úvula, que fica aqui nesse finalzinho. Beleza, Kaique? Entendi. Ó, o vestíbulo da boca é essa cavidade aqui entre o dente e o lábio, certo? Ó, as fauces, istmo das fauces. O que é o istmo? Istmo é justamente essa abertura. Istmo das fauces não é necessariamente uma estrutura, e sim, ó, a setinha, como a setinha tá, é essa abertura aqui. Esse é o istmo das fauces. Beleza? De novo aqui, palato duro com osso, palato mole com músculo, úvula, que também é músculo, as fauces aqui, ó, essa abertura ali atrás é a fauce, frênulo da língua, né, que é a prega de túnica mucosa que serve para aderir, frênulo do lábio inferior, frênulo do lábio superior e o vestíbulo da boca, que é esse espaço aqui entre dentes e lábios, certo? Então, essas são as estruturas que nós devemos saber a partir da aula de hoje. E muito importante, né, não poderia esquecer, delimitar a cavidade oral. Como assim, Kai? Quais são os limites? Os limites laterais são as bochechas, certo? O limite superior é o palato, duro e mole. Então, palato duro e mole, limite superior aqui da cavidade oral, limite lateral, bochecha. O limite posterior são as fauces. Então as fauces, o istmo das fauces, é o limite posterior aqui da cavidade oral. Isso. Kaique, qual é o limite inferior? É a língua. A língua e faz o assoalho da boca. Beleza? E o limite anterior é a rima da boca. Kaique, o que é rima? Essa abertura aqui que eu desenhei, ó, é a rima da boca. Beleza? Quando você fica com a boca assim, ó, essa abertura é a rima da boca. Então, percebam que formou uma cavidade aqui, ó, entre rima da boca, que é essa daqui. Deixa eu botar o laser para ficar melhor. Ó, rima da boca, istmo das fauces, palato e língua. Formaram o quê? Assoalho, teto, parede posterior e anterior. Aqui é a cavidade oral e a bochecha formando os lados. Kaique, entendi. Então, é assim que se forma a nossa cavidade oral. É desse jeito que se forma a cavidade oral. As tonsilas, que está no roteiro, tonsilas palatinas. Vamos primeiro entender o que é uma tonsila. São órgãos constituídos por aglomerados de tecido linfático incompletamente encapsulados, colocados abaixo do epitélio de revestimento, no início do sistema digestório e respiratório. Por que nesse local? Porque é uma posição que estratégica. Percebam isso.
para reconhecer antígenos transportados pelo ar e pelos alimentos, desencadeando uma resposta imunitária. Kaique, tecido linfático. Então a tonsila ela é tecido linfático. Só que eu ainda não estudei tecido linfático. Pois é, eu vou adiantar para vocês que o sistema linfático, ele tem uma relação com defesa. Como assim com defesa? Com imunidade. Beleza? Então aqui você vai ter anticorpos, célula T, célula B, macrófago, mastócito, eosinófilo, basófilo e assim vai. Você tem que entender que são células de defesa. Então a tonsila ela serve para proteção, né, Kaique? Para proteção. E por que ela se localiza logo nessa porção inicial? Porque é uma posição estratégica. O ar e o alimento que entrar por ali, eles já vão passar por essa região e vai ter um reconhecimento, certo? As tonsilas, elas são tipo, pensem nelas como estruturas assim, beleza? E elas têm várias ruazinhas dentro delas, são várias criptas. Aí, por exemplo, quando passa ali o ar com bactéria, essa bactéria entrar aqui, ela vai ser reconhecida pelas células que estão aqui ao redor e ela vai chamar outras células para ajudar nessa defesa, certo? Eu expliquei de uma maneira bem simples, porque não é o nosso foco agora, vocês vão ver isso bem depois. Apenas entendam que a tonsila, ela serve para proteção. Kaique, onde é que elas estão? Elas estão entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo. Kaique, que nomes são esses, ó? Vocês têm que saber isso. Arco palatoglosso, arco palatofaríngeo e entre eles está a tonsila palatina. Palatoglosso é um arco de espessamento ali da túnica mucosa. Palato vem do palato, glosso vem de língua. Então, ó, ele sai aqui do palato mole e vai em direção à região da língua. Esse é o palatoglosso. O palatofaríngeo sai do palato e vai em direção à faringe. Então, ele sai do palato e vai em direção à faringe. Entre o palatoglosso e o palatofaríngeo está a tonsila palatina. Essa imagem não está muito boa, mas essa daqui está. Ó, tonsila palatina perfeita. Olha ela aqui, estão vendo? Ela fica entre o palatofaríngeo e o palatoglosso. Ah, então essas duas pregas que você riscou de azul, Kaique. Deixa eu apagar para vocês verem de novo lá. Olha lá, deixa eu ver com o laser se vocês conseguem identificar. Estão vendo aqui com laser? Ó, palatoglosso, palatofaríngeo. Ó a tonsila aqui. Ah, então a tonsila ela fica entre os dois arcos. Isso, arco palatoglosso, arco palatofaríngeo. Mais uma imagem para não esquecer. Ó a tonsila aqui, palatofaríngeo, palatoglosso. Isso são arcos, certo? Vocês podem pensar desse jeito. Eu tenho o arco palatoglosso, o arco palatofaríngeo e a tonsila fica no meio. É mais ou menos desse jeito, porque esse arco ele é um espessamento da túnica mucosa. Beleza? E vale destacar que essa tonsila palatina recebe esse nome porque justamente tem uma relação aqui com o palato. Ela é conhecida popularmente como amígdala. Então, quem a pessoa fala assim, tô com a amidalite. É uma inflamação ali nessa região da tonsila palatina. Certo? Chegamos agora na língua. Nosso roteiro a gente tem que identificar apenas corpo, raiz e ápice da língua. Mas primeiro vamos ver a função. Língua, ele é um órgão digestório acessório. Ó, muita atenção, ele é acessório. Composto de músculos esqueléticos recobertos por túnica mucosa. Juntamente com seus músculos associados, forma o que? O assoalho da boca. Eu já havia falado. Ou seja, a língua forma o assoalho da cavidade oral. Quais são as funções? Processamento mecânico, por compressão, abrasão e distorção. Movimentação, para auxiliar na mastigação e preparar o alimento. Percebam que a língua empurra o alimento para trás, né? Se vocês pararem para pensar e analisar quando vocês estão comendo, vão perceber que ela é muito importante porque ela prepara ali o alimento para ser deglutido, para o alimento ser, digamos que, sacudido dentro da boca. A língua ajuda bastante. Serve também para uma análise sensitiva, que já havíamos falado antes. Receptores de tato, temperatura e gustação. E também secreção de mucina e enzima que auxilia a digestão de gorduras. Percebam que essa enzima é a chamada lipase lingual, certo? Primeira vez que vocês estão vendo esse nome, eu acho. Lipase lingual, ela auxilia na digestão de gorduras. Aí que eu conhecia a amilase. A amilase é para carboidratos. E mucina serve para lubrificar e também tem uma questão de proteção contra micro-organismos. E agora sim, a língua, ela pode ser dividida em corpo, que é a questão anterior, e raiz, que é a questão posterior. Então, anterior, mais para frente, o corpo, mais posterior, lá no fundo, está a raiz.
A superfície superior é chamada de dorso. Então, essa região aqui, ó, é o dorso da língua. E apresenta o quê? Papilas linguais. Então, aqui a imagem, nós temos as papilas linguais também, não? Papilas foliadas, papilas filiformes, fungiformes, circunvoladas. Não é o nosso foco de hoje, apenas estou demonstrando que no dorso da língua, o que é dorso, ó, essa região toda é o dorso da língua, possuímos papilas. Quais são as três divisões da língua, Kaique? A raiz, um aspecto mais posterior, percebem? Posterior, né? Anterior aqui, posterior para trás. Então, posterior. E o corpo, numa questão mais anterior. E o ápice da língua, que é justamente aqui na ponta da língua, é o ápice da língua. Então, nós temos três regiões: raiz, corpo e ápice da língua. Não esqueçam isso, beleza? O nosso roteiro tinha justamente essas informações. Percebam aqui, ó, corpo da língua, né, ele traz, ó, e a raiz da língua fica mais posterior. E o ápice da língua é justamente aqui essa ponta, tranquilo? A língua possui músculos extrínsecos e intrínsecos, porém não é o nosso foco de hoje, visto que o roteiro não cobra isso. Porém, saibam que existem os músculos que servem para manter a língua dentro da cavidade oral e fazer o movimento de sair, entrar, mexer para um lado para o outro e mudar a forma. Beleza? Nós temos os músculos intrínsecos longitudinais, verticais e transversais, e os músculos extrínsecos genioglosso, hiloglosso, palatoglosso e estiloglosso. Apenas estou comentando para vocês, caso vejam no livro, entenderem que não é para agora, para esse momento. Mas, caso surja alguma dúvida, podem me chamar no Telegram. Glândulas salivares. Eu queria destacar que no roteiro vai estar escrito aí glândulas salivares parótidas, submandibulares e sublinguais. Não existem só essas, certo? Existem várias glândulas salivares. Só que essas três são as maiores. Porém, existem as menores. E eu fiz questão de comentar. A túnica mucosa da boca contém muitas pequenas glândulas salivares, que se abrem diretamente ou indiretamente. Indiretamente por via de quê? Por via de ductos. Na cavidade oral. Essas glândulas são a glândula labial no lábio, a glândula bucal na bochecha, a glândula palatina no palato e a glândula lingual na língua. Essas são as glândulas pequenas, são as menores, ou seja, lembrem disso. Não estão no roteiro, mas existem. Elas não contribuem tanto para a saliva, porém são sim importantes. Inclusive, as glândulas linguais aqui, elas que fazem a lipase lingual. Lipase lingual. Percebam que é feita por uma glândula menor, certo? No entanto, a maior parte da saliva é secretada pelas glândulas salivares maiores, que são as que estão no roteiro. Quais são elas, Kaique? Glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. E percebam que elas estão aos pares. Então são duas glândulas parótidas, esquerda e direita, duas submandibulares, esquerda e direita, e duas sublinguais, esquerda e direita. Isso mesmo, são aos pares. Então, fazendo um resumo, ficaria mais ou menos assim. Eu vou ter lá glândulas salivares, né? Vou ter uma divisão nas menores e nas maiores. As menores, quem são? A labial no lábio, bucal na bochecha, palatina no palato, lingual na língua. E as maiores, os pares. Duas parótidas, duas submandibulares e duas sublinguais. Beleza? As glândulas parótidas são as maiores glândulas salivares, podem chegar aqui a ter 20 gramas. Elas secretam a sua substância, o seu fluido, nos ductos, os ductos de Stensen, certo? E cai onde é que esse ducto desemboca? No segundo dente molar superior. Então percebam que aqui nesse segundo dente molar superior, aqui em cima, é onde desemboca o ductozinho de Stensen. As glândulas sublinguais, elas desembocam nos ductos que ficam próximos ao frênulo da língua. Onde é o frênulo? É essa cordinha aqui, embaixo da língua. Então o ducto, chamado também ducto de Rivinus, que é o da sublingual, é ali próximo ao frênulo? Isso. As submandibulares, Kaique, também desembocam em ductos, que são os ductos de Wharton, que também são próximos ao frênulo. Então percebam que os ductos da parótida, que é os de Stensen, são no segundo molar superior,
enquanto os ductos da sublingual e da submandibular desembocam próximos aos frênulos da língua, embaixo da língua, certo? Eu vou voltar aqui para a gente ver, ó. Aqui, essa imagem ela é muito boa porque ela mostra certinho onde ele está. O da parótida, quem lembra aí onde é a parótida? No segundo dente molar. Ó ele aqui, estão vendo? Papila do ducto parótido, do ducto de Stensen. Ó, tá vendo que tem uma proeminênciazinha, uma papilazinha? É justamente ali a abertura por onde sai a saliva da glândula parótida, certo? Da glândula parótida. Ó nessa imagem agora, ó o frênulo, tá vendo o frênulo da língua? Próximo ao frênulo nós temos uma estrutura chamada carúncula, carúncula sublingual, que é uma proeminênciazinha ali de túnica mucosa. Nela nós temos a abertura dos ductos submandibulares. Então nós vamos ter a língua, ali embaixo o frênulo, e do lado nós vamos ter a abertura aqui das submandibulares e mais ao lado da sublingual. Beleza? É desse jeito que funciona. Quer ver? Eu vou botar com cores, ó. Tô vendo que aqui tem dois pontinhos, ó, aqui e aqui. Esses são os da submandibular. Eu vou mudar a cor para verde e do lado você vai ter da sublingual. Aqui e aqui, mais ou menos. Beleza? De verde. É desse jeito que funciona. E aqui mais uma imagem para fixar bem na mente de vocês, ó. Glândula parótida, onde ela fica? Na altura ali da orelha, mais ou menos, né? Sobre o músculo masseter, que é esse músculo, próximo ao arco zigomático, que é essa região aqui desse osso, é onde nós temos aqui a glândula parótida. E ó o ducto dela, onde desemboca, estão vendo aqui? No segundo molar superior, o ducto de Stensen, certo? A glândula submandibular, abaixo da mandíbula, por isso o nome é esse, ó ela aqui, e o seu ducto desemboca lá do lado do frênulo da língua. E por último nós temos a glândula sublingual, que é essa aqui, de azul, embaixo da língua, que ela vai ter vários ductos pequenos, ó, percebe? Ela tem vários pontinhos aqui na língua, na base da língua, na base não, embaixo, são os menores, e um ductozinho maior que vai para o frênulo também e fica ali próximo ao submandibular, certo? Então eles têm ali uma semelhança do local que desemboca. Inclusive, se você levantar a língua e pressionar, a saliva pode ser ejetada, porque o ducto da submandibular e da sublingual, elas ficam ali nessa região. E se você estimular também as parótidas aqui, você consegue sentir no segundo molar a saliva também sendo secretada, certo? Essas então são as glândulas parótidas. Lembre que elas estão em pares, então tem desse lado e tem também do outro lado aqui do rosto da pessoa, certo? Lembrem que é sempre aos pares. Essas são as glândulas salivares maiores. E eu queria destacar uma coisa muito importante, que é a questão histológica. Elas não secretam a mesma coisa, certo? As glândulas parótidas possuem muitas células serosas. Estão vendo que que realmente tem muita célula serosa. Ou seja, boa parte da sua produção é uma produção serosa, que tem uma relação com enzimas. Produzem aqui a questão das enzimas, né? Essa é a questão serosa. Quando você vai para a glândula submandibular, você tem células mucosas e células serosas. Ou seja, agora você tem uma porção serosa com enzimas, porém você também tem agora uma porção mucosa com muco. Cai que o muco serve para lubrificar, né? Lubrificar. Então quer dizer que a parótida, o foco principal dela é produzir enzimas. Isso. Enquanto a submandibular é enzimas e muco, perfeito. E a sublingual é predominantemente células mucosas, ou seja, predominantemente muco. Percebem a diferença? Glândula parótida é mais serosa, enzimas. Amilase lingual, amilase salivar, por exemplo. Então a amilase salivar é produzida boa parte ali. Isso. A glândula submandibular, ela é o meio termo. Ela faz tanto muco como a parte serosa. E a sublingual é só o muco. Certo? Tem livro que produz enzima, mas é bem pouquinho. Então percebam que tem uma diferença entre elas. Histológica, que repercute na questão fisiológica. Beleza? E além disso, a saliva é feita boa parte pela glândula submandibular. 70% da saliva é feita pela submandibular, 25% pela parótida e 5% aqui pela sublingual. Beleza? E percebam que a diferença de que a parótida tem mais células serosas, a submandibular tem os dois tipos de células e a sublingual só tem células mucosas. Chegamos agora na faringe.
A faringe, ele é um órgão que faz a conexão entre nariz, boca e laringe, né? Quer dizer, ele é uma via de passagem, não chega a ser um órgão, que faz a relação entre nariz, boca e laringe. Ele é realmente aqui é tipo bombril, né? Mil utilidades. Ele faz essa ligação dessas três regiões. Ela é compartilhada pelo sistema respiratório e digestório. Pode ser que apareça essa pergunta para você na prova. Por quê? Ela faz a relação tanto com o nariz como ali com boca e a relação lá chega no esôfago. Então, respiratório e digestório. De onde ela se estende? Ela vai de onde até onde, Kaique? Ela se estende desde os cônos até o início da traqueia e do esôfago. Como assim, Kaique? Eu vou demonstrar logo aqui, ó. Os cônos é essa abertura aqui, ó, do fim aqui no posterior do nariz, certo? Esses são os cônos. Lembre, nem tudo é estrutura. Côno é uma abertura. Aquela abertura é o côno. Então ela vai dos cônos até o início aqui do esôfago. Ah, então tudo isso aqui é faringe? Tudo isso é faringe. Beleza? E vou destacar que a faringe se divide em três: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A parte nasal da faringe, nasofaringe, é a porção superior. Comunica-se com a parte cavidade nasal através dos cônos e é separada pelo palato mole. Então percebam que eu vou vir para essa imagem aqui, ó. Os cônos é essa abertura aqui e o palato mole é esse aqui. Percebem que essa região aqui, ela é o que, ó? Parte nasal da faringe. Ah, então a parte da faringe que está em relação lá com o nariz é a parte nasal, delimitada pelo palato mole e pelos cônos. Isso, essa região que eu circulei. Aí quando eu desço, Kaique, eu vou para qual parte? Vou para a parte oral da faringe. Faringe. Entre o palato mole e a raiz da língua, ao nível do osso hioide. A parte posterior da cavidade oral comunica-se diretamente com a parte oral da faringe, assim como nas regiões posterior e inferior da parte nasal da faringe, certo? Isso só quer dizer que a orofaringe se conecta, ela se liga, ela tem uma comunicação tanto com a parte ali da boca, como com a nasofaringe em cima, beleza? E uma coisa muito importante é isso aqui, ó, que é a mudança de epitélio que ocorre nesse momento. E aí eu queria destacar uma coisa para vocês, muito importante, que é o que? Nós vamos comentar isso em outras aulas e eu quero voltar aqui, que nem tudo precisa ser decorado. Na aula de epitélio nós vimos isso, que o epitélio você consegue raciocinar. Por quê? O epitélio da nasofaringe, que é essa aqui, ó, ele é colunar, pseudoestratificado ciliado. Por quê? Ele serve para fazer respiração. Digamos assim, está relacionado à respiração, certo? Entre aspas. Quando você vai descendo, a orofaringe tem uma relação com alimento. Eu não quero um epitélio desse, eu quero um epitélio resistente. Ele passa a ser escamoso e estratificado. Ah, então a orofaringe tem uma diferença com a nasofaringe epitelial? Pois é. Percebam que a orofaringe é essa aqui, ó. Vai do palato mole até a altura do osso hioide. Tudo isso aqui é orofaringe. Ah, então quer dizer que essa região aqui, o epitélio mudou. O epitélio, à medida que você vai descendo aqui, o epitélio muda. O epitélio saiu de pseudoestratificado ciliado, colunar, para escamoso estratificado, porque ele tem que ser resistente à abrasão. E percebam, o alimento entra aqui, ó. Você mastiga, ele vai descendo e passa para cá. Ou seja, a nasofaringe não tem nada a ver com o alimento. Ela tem a ver com o sistema respiratório. Já a orofaringe tem. Então tem que ter um epitélio resistente. Certo, Kaique? Entendi. Por último, nós temos a laringofaringe, que é a parte laríngea da faringe. Inclui a região da faringe, está localizada ao nível do hioide até o início do esôfago. E o epitélio, ele é o mesmo. Ele é escamoso, estratificado, porque ele tem que ser resistente tanto à agressão mecânica como química e à invasão de patógenos. E eu vou destacar ele agora. Essa região da parte laríngea da faringe, que vai do hioide até aqui o começo do esôfago. Então essa é a laringofaringe, que tem o mesmo epitélio da orofaringe, que é o epitélio estratificado e escamoso, né, pavimentoso. Porque tem que ser resistente ali à abrasão. Ah, Kaique, entendi. Então quer dizer que onde o alimento passa, tem que ser resistente. Isso. Certo? Vamos ter agora aqui mais uma imagem, ó.
Para deixar isso bem claro para vocês. Deixa eu apagar aqui o que já tinha. Percebam que nós temos aqui a nasofaringe, nós vamos ter a orofaringe e nós vamos ter a laringofaringe. Essas duas regiões têm a ver aqui, né, com o alimento. Como tem a ver com o alimento, o epitélio dela é diferente. Essa aqui tem a ver lá com o ar, né, digamos assim, com a respiração. Então o epitélio dela é epistro-estratificado, colunar ciliado. Beleza? Então lembre, não pode esquecer dessas três regiões: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Certo? E antes de chegar aqui em esôfago, eu queria destacar uma coisa que é um padrão que nós utilizamos para estudar os órgãos, né, as camadas dos órgãos do trato gastrointestinal, certo? Nós vamos ter sempre essas camadas aqui, ó: túnica mucosa, tela submucosa, túnica muscular e túnica serosa. Kaique, quando eu estudar esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo, eu vou ter túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa, vai. Isso são as camadas que compõem ele, certo? E é sempre desse jeito, ó. Essa mais superficial é a serosa, certo? Essa daqui é a túnica serosa. Aí quando você vai entrando, túnica muscular. Quando você vai entrando, túnica submucosa, e a última é a túnica mucosa, certo? E essa cavidade aqui que fica no meio, essa cavidade, é justamente a luz do órgão. A luz do órgão. Como assim, Kaique? Os órgãos do TGI possuem um vazio, né? Eles são ocos. Digamos assim, por exemplo, o esôfago ele é oco. Então essa cavidade a gente chama de luz do órgão. E é desse jeito que se compõe, ó. Eu vou ter túnica serosa, túnica muscular, túnica submucosa e túnica mucosa. São sempre 4 camadas, certo? A gente usa isso para estudar os órgãos desse assunto. E eu vou explicar aqui a regra geral, e aí vocês vão ver que cada órgão vai ter a sua variância. De novo, é uma regra geral, não quer dizer que todos são iguais. É uma regra geral, mas não quer dizer que todos são iguais. Túnica mucosa se divide em 3. Vai ter a questão do epitélio, certo? Então, cada região vai ter um tipo de epitélio, isso é óbvio. O esôfago tem epitélio, o estômago tem um, o intestino tem um, porque as funções são diferentes. Porém, o epitélio faz parte da túnica mucosa. Nós vamos ter a lâmina própria, porque lembrem, sempre que eu tenho o epitélio, eu tenho que ter o tecido conjuntivo ali próximo. E eu vou ter uma camada muscular também. Muita atenção nessa hora, pelo amor de Deus. Essa camada muscular é muscular da mucosa. E existe a túnica muscular. Túnica muscular é diferente de muscular da mucosa. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Esse músculo aqui é da mucosa. Esse músculo aqui é outra camada. Tem nada a ver com a outra. A tela submucosa é tecido conjuntivo areolar, que serve para fazer a aderência. A túnica mucosa se divide em duas. Ela vai ter uma camada interna e uma camada externa. A interna é músculo circular. A externa é músculo longitudinal. Beleza? E a túnica serosa é a última. Ela é de revestimento superficial. Ela tem um mesotélio. Lembram de mesotélio? Um epitélio bem fininho, mais tecido conjuntivo. E de novo, presta muita atenção. Isso aqui é um padrão que a gente usa para estudar. Não quer dizer que sempre vai ser assim. Vou dar um exemplo. No estômago existe uma camada de músculo a mais, que é o músculo de formato oblíquo. Então não vai ser sempre, vai ser sempre assim e assim, não. Aqui é um padrão para a gente seguir, para que facilite o nosso estudo, certo? Já vou adiantando que o esôfago, por exemplo, não tem túnica serosa. Já a gente vai entender por quê.
mas esse aqui é um padrão, pode tirar um print, aqui está um resumo de 5 páginas do livro. É desse jeito aqui que funcionam as camadas do TGI, certo? Túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então vamos lá falar do esôfago. Muita atenção, certo? Muita atenção. O esôfago é um tubo muscular oco que conduz alimentos sólidos e líquidos ao estômago, certo? Ele tem 25 centímetros geralmente e 2 centímetros de diâmetro. Está situado posteriormente à traqueia e passa ao longo do mediastino, essa região aqui onde se localiza o coração, junto à parede posterior do tórax e entra na cavidade abdominal através da abertura no diafragma, o hiato esofágico. E chegando aonde? Chegando no estômago. E agora eu peço muita atenção, pelo amor de Deus, eu já vi gente falando coisa errada disso aqui. O esôfago fica posterior à traqueia. Kaique fica atrás? Isso, fica atrás, não passa na frente. A traqueia está aqui, essa mão é a traqueia, o esôfago fica atrás, certo? Então aqui em mim tem a traqueia, né? Se você, óbvio, for indo mais para dentro. E atrás dela vai estar o esôfago, perfeito. Ela vai descendo na região do mediastino e ela chega no diafragma. Quando ela chega no diafragma, vai ter no diafragma uma cavidade, que é quem? O hiato esofágico. Então, como é que você pode desenhar? Desenho. O esôfago vem. Vai ter aqui, ó, o diafragma. Lembra do músculo diafragma? Nele vai ter uma cavidade por onde o esôfago passa e chega até o estômago, certo? Então, essa cavidade aqui, ó, é o hiato esofágico. Ah, então quer dizer que o esôfago passa no meu diafragma? Isso, passa ali pelo hiato esofágico. Certo, cara? Entendi essa parte inicial. Isso aqui foi o conceito de esôfago, certo? E ele é um órgão colabável. O que isso quer dizer? Quando não se está utilizando, ele fica colabado. Quando você se alimenta, ele dá a sua dilatada. A túnica mucosa, ó os nomes, ó, túnica mucosa do esôfago contém qual epitélio, Kaique? Escamoso e estratificado. Por que mesmo? Porque tem que aguentar a abrasão. Ah, é o mesmo epitélio da orofaringe e da laringofaringe. Isso, porque ó, o alimento entra aqui na boca, ó, quando ele passa, orofaringe, desce, laringofaringe, desce, esôfago. Então o esôfago tem que ter o quê? Um epitélio que aguente o quê? Que aguente a abrasão. Então por isso que o epitélio dele é escamoso e estratificado, beleza? Resistente à abrasão. Show, Kaique, entendi, não posso esquecer. Esse slide é o resumo também de vários capítulos do livro que você pode printar. A túnica mucosa e a tela submucosa, que aqui fica abaixo, formam grandes pregas ao longo da extensão do esôfago. Por quê? Porque essas pregas permitem a sua expansão durante a passagem do bolo alimentar. Então, enquanto o bolo alimentar passa, as pregas que foram formadas ali no esôfago, elas se esticam. Quando elas se esticam, elas permitem que ocorra uma maior expansão do esôfago. Percebem como é interessante? Quem é que faz isso? Mucosa e submucosa. Além disso, a tela submucosa possui glândulas esofágicas esparsas. Essas glândulas, elas secretam muco, ou seja, uma secreção mucosa que o que? Lubrifica o bolo alimentar e permite e também protege a superfície epitelial. Pensem sempre se você imaginar um cano, né? O esôfago é tipo um cano. E você quer passar aqui um alimento, se você lubrificar, né? Se você lubrificar, essa passagem ela vai ter o quê? Menos resistência. Então, se eu diminuo a resistência ali da passagem, eu ganho o quê? Eu ganho em movimento. Beleza? Então, é sempre desse jeito. Ah, então quer dizer que na tela submucosa, que é essa daqui, ó, abaixo da mucosa, eu vou ter glândulas esofágicas esparsas? Perfeito. Kaique, e a camada muscular do esôfago é como? É desse mesmo jeito, certo? Ele tem uma camada mais interna circular e uma camada mais externa longitudinal. E lembre, elas contraem sempre na mesma direção. É sempre na mesma direção. A camada circular contrai assim e a longitudinal contrai, né, na direção longitudinal, certo? Mas sempre na mesma direção, ali em direção ao ânus. E por último, a última camada, você poderia falar, cara, que a última camada é a serosa, né? E o esôfago não tem a camada serosa. A camada superficial do esôfago é chamada de túnica adventícia. Anotem isso aqui é a cara de perguntar em prova. Túnica adventícia, ou seja, não tem túnica serosa. Mas por quê? Porque o tecido conjuntivo dessa camada não possui mesotélio. Ah, Kaique, então
Não tem mesotélio? Não tem. Só tem tecido conjuntivo, logo, não é serosa. O nome que ela recebe é adventícia. Ah, então aqui é adventícia? Isso. O esôfago tem túnica adventícia. Então, quais são as camadas do esôfago? Túnica mucosa, submucosa, muscular e adventícia. A túnica adventícia, ela insere o esôfago nas estruturas adjacentes, porque ela meio que serve para fundir o tecido conjuntivo dele com o da traqueia, por exemplo. Então, as regiões que estão próximas a ele podem se fundir, porque ele não tem aquele mesotélio ali ao redor. Ah, entendi. Pois é. Essas imagens aqui são para demonstrar a posição, certo? Porque eu não quero ninguém dar herbiscursos errando isso. Percebam que a traqueia, ele é um órgão com anéis cartilaginosos, nesse formato assim, certo? Eles não se fecham. Se vocês olharem bem nessa imagem aqui, dá pra ver eles na frente, ó. Tem vários anéisinhos na frente, demonstrando que o esôfago, ó, o esôfago passando atrás, ó, o esôfago passa atrás da traqueia, posterior à traqueia, pelo amor de Deus. Não errem isso, certo? E vocês podem ver que ele desce aqui pelo mediastino. O mediastino é essa região entre os pulmões, sobre o diafragma e abaixo aqui do pescoço, certo? Então ele desce pelo mediastino, passa pelo hiato esofágico no diafragma e chega ao estômago, certo? De novo, outra imagem só para demonstrar, ó. A traqueia está aqui, ó, com a sua bifurcação, e o esôfago passando lá atrás, ó, ou ele passando aqui, ó. Tá vendo que ele passa atrás, ó? Ah, e realmente é que ele passa atrás, então a traqueia está na frente. Show? E eu queria destacar uma coisa muito importante aqui para vocês, que no presencial eu vou falar mais sobre isso, mas já vou destacar hoje, que é o que? O esôfago ele é dividido em 3 partes. Nós vamos dividir ele no primeiro terço, certo? No segundo terço, né? Um terço também, e no terceiro terço. Então digamos que é a primeira parte, segunda parte e terceira parte. Kaique, por que isso? A primeira parte, o músculo que compõe é músculo esquelético. Na segunda parte é músculo esquelético mais músculo liso. E na terceira parte é músculo liso. Muita atenção nessa informação. Então quer dizer que o esôfago tem 3 tipos ali. Tem 3 regiões, né? Ele é dividido em pedaços, em terços. O primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço. O primeiro terço é músculo esquelético. Você consegue ali ter um controle voluntário. Beleza. O segundo terço é uma parte esquelética e uma parte de músculo liso. Beleza. E o terceiro terço é só músculo liso. Percebem que ele passa por uma mudança? Ele vem esquelético, 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 esquelético. Aí, primeiro terço, todo esquelético. Quando vai chegando aqui no segundo, né, no segundo terço, ele ainda é esquelético, só que ele já começa a ficar liso. Não só que liso é assim. Começa a ficar liso e no último terço ele é liso. Então ele vem esquelético, 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 esquelético e depois passa a ser liso. Então o esôfago, pelo amor de Deus, não esqueçam isso, é dividido em terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Músculo esquelético, depois esquelético e liso, depois liso. Beleza? Show! Não esqueçam isso. No presencial a gente vai falar mais disso, mas já adiantei. Aqui nós vamos ter a relação aqui das camadas. Percebem? Ó a luz do órgão, ó o lúmen do esôfago aqui, que eu havia comentado, é justamente aquela cavidade. Lembram? Túnica adventícia, túnica muscular, túnica submucosa, túnica mucosa e esse buraquinho aqui do meio, né? Essa cavidade é justamente a luz, o lúmen do órgão. Eu acho muito bom esse resumozinho que você faz, você consegue lembrar todo momento. A túnica mucosa, qual é mesmo? Epitélio escamoso estratificado, não queratinizado para aguentar abrasão, certo? Lâmina própria e lâmina muscular da mucosa. Lembrem, lâmina muscular da mucosa não é a mesma coisa de túnica muscular, é diferente, não esqueça. Tela submucosa, tecido conjuntivo, né? E aqui nós vamos ter, ó, túnica muscular circular, camada circular mais interna. E na camada mais externa, o músculo longitudinal. Ah, cara, que não pode esquecer, não pode, véio. Isso aqui é a cara de questão de prova, essas informações aqui. Então, túnica muscular circular, túnica muscular longitudinal. E por último, túnica adventícia, lembrem que é só
tecido conjuntivo não tem mesotélio. Cuidado para não cair em pegadinha falando que é túnica serosa, porque não é. A regra geral é, porém tem a variação para cada órgão específico. Beleza? E, né, de novo, vou ter mais para vocês perceberem. Ó, túnica adventícia, esse revestimento aqui de fora, com o tecido conjuntivo. Aí a muscular, que é essa aqui, a muscular. A submucosa, tecido conjuntivo. E a última é a mucosa. Só que aqui a gente só está destacando, ó, a muscular da mucosa. Estão vendo a setinha? Ó, muscular da mucosa. Essas aqui que são a mucosa. Essas três aqui formam a túnica mucosa. Por que, Kaique? Lembram quais são os três componentes da mucosa? Epitélio, no caso do esôfago, escamoso estratificado, certo? Lâmina própria, certo? E lâmina muscular da mucosa, certo? Tá vendo como é a ideia? Adventícia, muscular, submucosa e mucosa. Show? São as 4 camadas do esôfago. E de novo, aqui como ele vem, né? Ele desce ali depois da laringofaringe, passa pelo mediastino, passa pelo hiato esofágico e chega no estômago, onde ele se junta aqui. Beleza? E agora eu queria destacar as porções do esôfago. O esôfago vai ter a porção cervical, a porção torácica e a porção abdominal, tá no seu roteiro. Aí, como é que eu vou saber? Na altura das vértebras cervicais, ó, C6, são as vértebras cervicais. O esôfago vai se chamar cervical. Nas vértebras torácicas, torácico, e a partir do momento que ele passou pelo hiato esofágico, ó, ele passa a ser esôfago abdominal, que é só essa porçãozinha aqui, é bem pequena. Bem pequena. Ah, então quer dizer que é esôfago cervical, isso. Esôfago torácico, isso. E essa porção final, esôfago abdominal, isso. Percebam, cervical, torácico e o finalzinho abdominal. Essa porção que passa pelo diafragma, ela é bem pequena. A gente chama de esôfago abdominal. Percebam que não é difícil, eu trouxe da maneira bem mais clara, bem simples. Então, na altura das vértebras cervicais, esôfago cervical. Das vértebras torácicas, esôfago torácico. E ali quando passa do diafragma, que entra no abdômen, esôfago abdominal. Por isso o nome é abdominal, porque abaixo do diafragma aqui já é abdômen. O tórax é essa região acima do diafragma. Beleza? Não esqueçam disso, por favor. Percebam que não tem nem muito o que discutir, porque realmente é uma questão mais conceitual anatômica. Esôfago cervical, torácico, abdominal. E por último, eu queria comentar que existem 2 esfíncteres no esôfago, que é o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior. Então percebam que em cima eu vou ter um esfíncter, uma dobra, né, ali de musculatura, que serve para fazer a regulação. Então ela está assim, ela fecha. O esfíncter faz justamente isso, assim, ele regula. O superior, ele é de músculo esquelético. E o inferior, ele é de músculo liso. Então não esqueçam, o superior ainda tem um controle voluntário. O inferior não. O inferior é de musculatura lisa. Ele já é lá, estão vendo? Olha que imagem boa é essa. Dá para perceber até aqui a porção abdominal do esôfago. Percebam, olhem comigo. O diafragma está aqui, ó. Estão vendo o diafragma, esse azul? Estão vendo que passou um pouquinho do esôfago dele? É justamente o esôfago aqui, abdominal, e nele se encontra o esfíncter inferior, que é de músculo liso, ou seja, é involuntária a sua contração. Esse é involuntário e o esquelético é voluntário. Beleza? Isso aqui vai ter repercussão nas fases da deglutição que iremos ver no presencial, certo? Eu não trouxe na aula para não estender a aula e enriquecer o presencial. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido entender. Foram realmente muitas informações. Ainda tem mais coisa, mas eu trouxe aí da maneira mais leve possível. Então, obrigado e até a próxima.